Olá, mais uma vez aqui, falando sobre a Palavra de Deus, aqui no canal da Primeira Igreja Batista da Freguesia. Nós estamos fazendo um estudo, já há 2 semanas, sobre o discípulo João. Esse estudo nós trabalhamos no acampamento dos jovens, agora em dezembro, e falamos de como João foi moldado, transformado por Deus. Tá? Na primeira parte, nós falamos da transformação desse homem que é chamado de filho do trovão, de Boanerges, mas que termina a sua vida como apóstolo, como discípulo do amor, mostrando como Deus é capaz de transformar uma pessoa, como o Evangelho ele molda e muda e transforma uma pessoa. Nós vemos isso claramente na vida de tantos, e um desses tantos é o nosso personagem de estudo, João. Na primeira parte, se você perdeu, você pode acessar aí o nosso canal e ver quando eu falei sobre o equilíbrio entre verdade e amor. João era alguém que pregava a verdade, mas ele foi aos poucos adicionando, temperando essa verdade com o amor que ele foi assimilando no seu convívio com Jesus Cristo. E chegando então na medida certa. No segundo estudo, eu falei sobre o equilíbrio entre ambição e humildade. Falei que ter ambição é bem importante. É necessário para os jovens construírem suas famílias, sua vida profissional. Tudo isso é muito importante, tá? Ter ambição. Mas ter ambição não significa se achar melhor que os outros. Falei que João, juntamente com seu irmão, queriam estar ao lado de Jesus, Isso todo mundo quer. Só que eles queriam estar um à direita, outro à esquerda de Jesus, tá? E demonstrando assim um destaque, uma vontade de ter destaque, de ser melhor que os outros 12 apóstolos. Depois, isso é desfeito na sua história, Tiago, ele até é o primeiro a morrer dos 12 discípulos. João, curiosamente, é o último a morrer, mas ele termina a vida com a postura de humildade em suas atitudes, em sua maneira de falar, sem perder a autoridade que tinha. Ele entende o equilíbrio disso, que humildade também não é, de maneira alguma, diminuir a sua capacidade. Humildade é o reconhecimento da nossa capacidade, mas sem desprezar a capacidade do outro. Tá? E assim, João dá esse testemunho bacana para a gente. Vamos hoje, então, para a parte final do nosso estudo sobre João. E eu vou falar que João, que quem é moldado por Deus tem equilíbrio entre glória e sofrimento, tá? Equilíbrio entre glória e sofrimento. Então vamos lá. Eu falei no episódio passado que João, ele pediu o trono, ele queria estar à direita do trono, à direita de Jesus. Mas, na verdade, ele foi parar na ilha de Patmos no final da sua vida. Eu quero ler um texto de Mateus 19, 27 e 28, que na verdade vai dizer que ele pediu o trono e ele vai ter o trono. Repare só o texto. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhe disse Jesus: Em verdade vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória,
sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então João vai ter o trono, não é sozinho, não é só ele e o irmão, mas juntamente com os 12, ele não era melhor do que os outros, mas ele vai ter o trono. No Apocalipse, inclusive, fala dos 24 anciãos, né, que são as 12 tribos e os 12 discípulos. Então, existe aí uma glorificação para esses homens de Deus, sim. Tá? Um galardão para a obra que eles apresentaram, para o serviço deles ao Senhor. Só que existe uma coisa importante, que é o que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês, com os irmãos, com quem assiste esse vídeo. Eu li o texto do capítulo 19, onde Jesus afirma que eles vão sentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos. Só que antes do capítulo 19 tem o capítulo 16. E no capítulo 16 diz assim, Mateus 16, 24 a 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem quer perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ele estará no trono. Mas antes de ir para o trono, ele teve que tomar a cruz. O que eu quero dizer é que há um caminho até o trono. E esse caminho passa pela cruz de Cristo. Isso pode ser que seja sofrimento, perseguição, exatamente como ele sofreu até o final da sua vida, onde ele foi exilado pelos perseguidores dele e de Cristo, né, na ilha de Patmos. Queridos, essa mensagem é muito relevante nos dias de hoje, porque a igreja hoje, de certo modo, ela quer o trono, ela canta o trono, como nós cantamos o trono, né? Diante do trono, Senhor. Mas a gente esquece que para estar diante do trono é preciso estar também aos pés da cruz. Eu costumo dizer que antigamente a gente dizia que o diabo fugia da cruz. E hoje parece que a igreja foge da cruz. Nós não queremos ser confrontados com a mensagem de sofrimento. Nós não queremos ser confrontados com uma mensagem em que passa por aflições, por perseguições, por morte ou ameaça de morte, como passou o João. Ele queria o trono e ele vai receber o trono. Mas ele entendeu ao longo da sua vida que o evangelho era um caminho de sofrimento, era um caminho de cruz. A primeira oferta, isso é relevante, né? Porque a primeira oferta de trono que nós vemos no Novo Testamento foi feita por Satanás a Jesus Cristo. Então, Satanás até hoje oferece a muitos crentes, a muitas pessoas o que? O trono, o reino. Satanás disse a Jesus assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Só que Jesus rejeitou a oferta de Satanás. Ele rejeitou, naquele momento inicial, o trono, né? Que ele estava oferecendo o que não era dele. Ele preferiu aceitar o quê? A cruz. Ele chegou no trono. Nosso Senhor chegou no trono. Nós cremos isso. Cremos nisso. Ele reina hoje. Mas ele entendeu que até chegar ao trono havia um caminho de sofrimento e dor que ele resolveu trilhar, morrendo por nós, para que os nossos pecados
fossem remidos. Para chegar no trono, primeiro ele teve que aceitar a cruz. João, como vimos desde o estudo passado, ele queria o trono. E aqui nós vimos que ele vai ter o trono. Ele vai sentar no trono com os discípulos. Só que ele entendeu na sua história que para chegar no trono, ele tinha que passar pela cruz. Ele tinha que carregar a cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue-me. Hoje nós temos feito o contrário. Nós temos negado a cruz e tomado a nós mesmos. Mas a Bíblia diz que nós temos que negar a nós mesmos e tomar a cruz. A cruz sempre virá antes do trono. Tome cuidado com isso, porque toda oferta hoje de poder, de domínio, pode não ser uma oferta de Deus. Falei isso aos jovens, o mundo está cheio de ofertas, de prazeres, de caminhos que podem levar ao sucesso mais rápido, mais facilitado. Porém, é importante entender que toda essa oferta de facilidade que o mundo coloca pode fazer com que você esteja negando a cruz de Cristo. Eu não estou pregando sofrimento. Não é isso. Não estou pregando isso. Eu estou pregando o entendimento, o reconhecimento de que, se for necessário passar por caminhos de dor, como cristão, nós devemos fazer isso. A vida cristã é uma vida de abnegação, de sacrifício, de esforço, de superação o tempo todo, para que possamos chegar ao lugar que Deus preparou para cada um de nós, na presença dele, lá na eternidade. Portanto, você que nos assiste, você que é jovem ou não, entenda que o que Deus tem para nós é sim um caminho, eu creio na prosperidade bíblica, de que Deus quer que a gente seja abençoado, porque Ele veio para dar vida em abundância. Quem veio para roubar, matar e destruir, né, foi o ladrão, foi o diabo. Ele veio para nos dar vida em abundância, para você, para sua família. Na sua juventude, Ele quer que você tenha, assim, uma história de sucesso, uma história de valor. Esse é o projeto, esse é o desejo de Deus. Certamente eu não tenho dúvidas sobre isso. Porém, é importante frisar, é importante deixar claro que o caminho não pode ser, nem sempre ele vai ser fácil ou facilitado. Você vai ingressar aí numa academia militar e passar ali pelos treinamentos, pelas dificuldades que ele tem, ou na universidade, vão oferecer um monte de facilidades. Diga não, negue a si mesmo e carregue com glória, com alegria, a cruz de Cristo, como a Bíblia nos ensina. Então, o primeiro filho do trovão, Tiago, que também pediu o trono, que também queria a glorificação, o sucesso, ele foi o primeiro a morrer. O segundo filho do trovão, que é o nosso personagem de estudo, curiosamente foi o último a morrer. João foi o último a morrer. O que eu quero dizer com isso?
O primeiro foi morto e o segundo foi morrendo aos poucos. Não por uma questão de idade somente. Observe essa transformação. João foi se deixando ser moldado por Deus e ele não foi morrendo aos poucos apenas fisicamente, porque isso vai acontecer com todos nós. Mas ele foi morrendo aos poucos, deixando de ser um homem explosivo, um homem truculento. Ele foi morrendo aos poucos, aquela ambição que ia por um caminho de vaidade. Foi morrendo aos poucos aquele pavio curto que ele tinha, que mandava explodir, vindo fogo do céu, quem rejeitasse a mensagem de Cristo. Foi morrendo aos poucos aquele homem chamado Filho do Trovão, para que nascesse então o apóstolo do amor que nós conhecemos hoje. E esta é a grande mensagem deste homem, uma mensagem de transformação. Essa é uma mensagem da vida de João. E a lição que eu quero deixar, finalizando esses 3 estudos, é que nós precisamos morrer a cada dia um pouco para que de nós nasça uma nova pessoa transformada, moldada por Deus. O que existe em você hoje que precisa ir morrendo aos poucos? Às vezes, a mudança de um caráter leva anos. Falei isso desde quando falei sobre Jacó. É preciso algumas perdas, não é mesmo? É preciso passar por dificuldades, por sofrimento. E João foi passando por tudo isso. Sendo perseguido, tendo limitações físicas, mas isso era Deus trabalhando na vida dele, Deus moldando a vida dele, para que no final de sua vida ele fosse a pessoa que ficou de mensagem para nós por todos os tempos. Esse foi o João, que foi morrendo aos poucos, deixando que na sua vida houvesse equilíbrio entre verdade e amor, entre ambição e humildade, entre glória, sucesso, mas sofrimento, se fosse necessário. E a minha pergunta final é para você hoje: você tem mudado ou você é a mesma pessoa? Tem um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, que ele disse que é impossível um homem banhar-se 2 vezes no mesmo rio. A ideia do filósofo é que as águas, elas não param. Então, se você mergulhar no rio agora, sair, mergulhar de novo, é outro rio. São outras águas, porque aquela transformação é constante. Eu penso que assim deve ser também a nossa vida cristã. É impossível, deveria ser impossível, que nós fôssemos, a cada mensagem, a cada momento de oração, a mesma pessoa. Cada vez que você dobra o joelho, você participa de um culto, você deve ser transformado numa nova pessoa. Deve morrer dentro de você aquilo que não agrada a Deus. Deve morrer dentro de você aquilo que não está em conformidade com a Bíblia, o seu linguajar, a sua maneira de pensar, deve ir morrendo dentro de você, para que você se transforme no vaso de honra que Deus quer que você seja. Então, essa é a nossa palavra, essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem de João.
Alguém que começou muito jovem, adolescente, a sua trajetória com Cristo. E que morreu com 100 anos. Que foi morrendo na idade, mas principalmente foi morrendo dentro dele tudo aquilo que não agradava a Deus. Para que o filho do trovão se transformasse no apóstolo do amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Que Deus nos abençoe.